Olá, oitavo ano, e eu trago para vocês esta semana essa aula resumitiva. É uma aula bem breve, bem simples, clara e objetiva sobre a concordância verbal e suas regras gerais. Bom, vocês viram na aula, e que a Pro deixou bem claro para vocês, que a concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica entre o sujeito e o verbo. Isso quer dizer, meus queridos alunos do nono ano, que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. E quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Mas isso depende também de algumas regras específicas da concordância verbal. Como mostrei para vocês, a concordância verbal com o sujeito simples, onde se o verbo ele está no plural, o sujeito estando no plural, há uma concordância verbal bem aplicada. E se o verbo estiver no singular e o sujeito no singular, também a concordância verbal também estará bem aplicada referente ao sujeito simples. Com a concordância do verbo no sujeito composto. Bom, colocando o verbo no singular ou no plural, como vocês viram na aula, se o sujeito for composto, a concordância verbal não haverá alteração em sua função sintática. A única coisa em que muda é que o verbo ele pode ficar no singular mesmo é quando nos retratamos de núcleos dos sinônimos e quando se forma a enumeração gradativa, que é o que? A função sintática gradualmente da palavra, como por exemplo, a angústia, a inquietação, o desespero, o dominou ou o dominaram. Então, se o verbo estiver no singular, é claro que a concordância verbal ela não será mal aplicada referente ao sujeito composto da oração. E vocês viram também o sujeito composto posposto na oração, que o verbo ele vem no lugar do sujeito logo no início e logo o sujeito ele vem no final da oração. Então, o verbo ele vai para o plural concordando com todos os núcleos. Então, chegou o diretor e a coordenadora, ou chegaram o diretor e a coordenadora. Isso se aplica a uma concordância verbal corretamente aplicada no sujeito composto posposto ao verbo. E vocês viram também a concordância verbal referente ao pronome de tratamento. Quando o sujeito for um pronome de tratamento, o verbo ele se refere à segunda pessoa. Então, nesse caso, o verbo ele vai para a terceira pessoa, que pode ser no singular ou no plural. Não vai modificar o sentido da sua função sintática. E ressaltando para vocês, meus queridos alunos, mais uma vez, que a concordância verbal, ela não aceita a redundância. Como você já conhece esse termo redundância, que é o exagero da significação das palavras. E quando nós repetimos as palavras rotineiramente numa redação, no texto, ou até mesmo na própria gramática, na construção das orações, se as palavras não estão de acordo uma com as outras, causa uma redundância. Então, essa é uma das regras essenciais dentro da concordância verbal. Então, fica aqui o meu abraço para vocês. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo da concordância verbal, em seus casos específicos, e até o nosso próximo encontro.